Excelentíssimo Sr. Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo, quero agradecer de uma forma muito sentida a presença de Vossa Excelência nesta sessão de abertura das Jornadas do Douro Sul, que estou certo que será em benefício recíproco do Governo e dos municípios desta região, pois sem um conhecimento da realidade do território, a função do Governo não pode ser cabalmente desenvolvida e, na pior das situações, pode até resultar na descrição que dela fez Alexandre Herculano, patrono do municipalismo e da Associação de Municípios Portugueses com Centro Histórico, que tem sede nesta cidade e a que me honro de presidir, que agrupa cerca de 110 municípios, é a segunda maior associação de municípios do país. Alexandre Herculano, que foi presidente de um município há muito extinto, o município de Belém. Alguém imagina hoje Lisboa, a cidade de Lisboa espartilhada em diversos municípios. Alexandre Herculano disse que todos os interesses que deviam ser zelados por municípios estão à mercê de um ministro que reside em Lisboa e que nem os conhece, nem devidamente os aprecia. Sei claramente que não é essa a situação e o caso de Vossa Excelência, e a sua presença aqui significa também isso, que sabe estar onde se discutem os problemas que podem parecer pequenos face à dimensão das dificuldades que hoje o país vive, mas que são os nossos problemas, são as nossas expectativas, é a vida e a qualidade de vida da nossa população que se discute aqui hoje. Caro colega António Borges, Presidente da Câmara de Rezende e da Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, senhores caros colegas, Presidentes de Câmara, Vereadores, Presidentes de Junta, Senhor Professor Augusto Mateus e a sua equipa, que apresentarão aqui hoje um importante documento para a nossa região, caro Presidente e colega de direção da Beira Douro, Associação de Desenvolvimento Regional, que apoia a organização destas jornadas, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Lamego, as minhas desculpas, e demais membros das Assembleias Municipais e da Assembleia Intermunicipal, senhores comandantes da GNR e da PSP de Viseu, senhor Comissário-Chefe da Divisão de Lamego, representantes de outras instituições religiosas, civis e militares, representantes de instituições privadas e públicas, uma palavra necessária e justa de reconhecimento especial à Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego, à Escola de Hotelaria e Turismo do Douro, à Turismo do Douro e à estrutura de missão, entre outras instituições que conosco colaboram. Representantes de outras coletividades, nosso Presidente dos Bombeiros Voluntários, Sr. Comandante, caros participantes nestas conferências, comunicação social. Em nome do município de Lamego, mais uma vez anfitrião destas jornadas organizadas pela Associação de Municípios do Vale do Douro Sul e pela Beira Douro, Associação de Desenvolvimento Regional, cabe-me a honra de vos dar as boas-vindas ao Teatro Ribeiro Conceição e a estas terceiras jornadas do Douro Sul. Neste que pretende ser um espaço de debate que reúne os municípios e as freguesias, as instituições locais e regionais da administração desconcentrada do Estado, os representantes das atividades económicas e da sociedade civil, as escolas, especialistas e pensadores, a comunicação social e a população em geral. Propomos para a discussão de hoje 3 temáticas principais que nos serão apresentadas por especialistas e responsáveis políticos. Uma estratégia de desenvolvimento para o Douro Sul, que nos será apresentada pelo professor Augusto Mateus e com a qual pretendemos perspectivar os caminhos a trilhar face à crise atual, ao contexto europeu previsível para o período próximo de programação de fundos comunitários e ao futuro incerto que as novas gerações irão inevitavelmente enfrentar. A importância do passado e da história no futuro de um povo. Um povo sem passado não terá certamente futuro, mas um povo com a nossa história, com o nosso passado, poderá também ser um povo sem futuro. Uma reflexão a fazer pelo, também como nós douriense, professor António Barreto. E a terceira temática sobre o processo de construção europeia e o seu papel como catalisador de convergência ou como responsável, ou pelo menos como cúmplice, da crise que hoje vivemos na perspectiva dos ilustres eurodeputados que nos darão a honra de estar connosco. Parece-me que não se justificará fazer aqui, neste momento,
o habitual diagnóstico da situação económico-social da região ou sequer o balanço do resultado da ação dos municípios na coesão e desenvolvimento deste território, o que temos feito repetidamente. Gostaríamos antes de deixar aqui uma ideia que de resto tenho vindo a abordar com alguns colegas autarcas e que teremos de discutir e maturar entre todos, que se enquadra na proposta de reforma das entidades supramunicipais, concretamente das associações de municípios e das CIMAs, comunidades intermunicipais. Trata-se de refletir sobre uma reforma administrativa que traga ao território forte cooperação supramunicipal, mas também verdadeira interação entre as instituições e os demais atores regionais. Sei que esta será uma proposta polémica, desde logo porque implicará com algo que todos prezamos muito, o Douro. Mas a proposta é muito simples. O Douro é um nome e uma marca de notoriedade internacional, mas que não é panaceia para a resolução de todos os males que afetam esta região. Nunca o foi no passado, não é hoje e tenho dúvidas de que venha a ser no futuro. O que é afinal o Douro? É o Douro vinheteiro? É o Douro fluvial desde Miranda ao Porto? Ou é esta construção artificial designada NUT3 Douro que agrega de forma involuntária, heterogénea e frágil 19 municípios de ambas as margens? O Douro é e pode ser tudo isso, mas tal não obriga a que toda a vida destas comunidades se organize em torno de algo que não decorre nem da vontade, nem da história, nem das tradições e da vida cotidiana destes cidadãos. O que vou propor tem para mim um peso e uma responsabilidade pessoal enormes, até porque contraria muito do que defendi no passado. Na discussão de 2002 sobre a construção das comunidades urbanas, fui um firme defensor da criação de uma única comunidade constituída pelos municípios do Douro e de Trás-os-Montes, convicto da importância da escala, da massa crítica, na criação de sinergias e na implementação de projetos estruturantes. Hoje, apresentaremos aqui uma nova estratégia para o Douro Sul. E o que é uma estratégia? É um caminho que nos levará a um destino escolhido por nós próprios. Mas é um caminho que teremos de ser nós a trilhar, com a convicção comum de que é por esse caminho que queremos ir, com a força, vontade e capacidade necessárias para ultrapassar os obstáculos, os escolhos, as dificuldades que todos os caminhos apresentam aos viajantes, mas com a certeza de que o destino que perseguimos é o que pretendemos para a nossa região. Para esta viagem, rumo ao futuro do Douro Sul, todos seremos convocados e deveremos ir juntos, instituições, empresas e cidadãos, sendo por isso necessário, eventualmente, reconfigurar as formas de organização da administração, da sociedade e do território. Por isso, o desafio que hoje aqui gostaria de deixar é que, a manter-se a proposta de viabilidade da constituição de novas comunidades intermunicipais, tendo como requisitos mínimos serem integradas por 5 municípios e terem mais de 90 mil habitantes, o Douro Sul avalie, não enquanto agrupamento de municípios, mas enquanto território, ou seja, com as suas instituições, as suas empresas, as suas gentes, a possibilidade de constituir uma comunidade intermunicipal do Douro Sul, com os 10 municípios historicamente ligados à Beira Douro e que estão hoje aqui presentes e representados nesta sala. Esta é a proposta que aqui trago, convicto hoje, ao contrário do passado, de que, mais importante do que a dimensão e a escala, é a homogeneidade e a proximidade física e cultural, o entendimento e a cooperação efetiva entre instituições, o envolvimento voluntário dos diversos atores locais e regionais, em suma, a comunhão de objetivos e a existência de um espírito de comunidade que facilite verdadeiros processos de governança. Mas atrevo-me a propor mais, Sr. Ministro. Este é um território, e peço desculpa pela expressão, entalado entre o Douro e a Beira. Um território espartilhado administrativamente entre o Porto, ou entre o Norte e o Centro, entre o Porto e Coimbra, entre os distritos administrativos e as regiões plano, entre a enorme confusão da organização da administração desconcentrada do Estado, bem como da organização política do Estado e dos partidos. Penso que não haverá uma verdadeira reforma administrativa, seja da administração central ou local, se não for acompanhada de uma reforma política. As comunidades intermunicipais só se afirmarão como unidades de formulação e implementação de políticas públicas territorializadas se coincidirem com as estruturas de organização política e eleitoral dos partidos e do Estado, ou seja, se no futuro vierem a substituir os distritos como os círculos eleitorais, preferencialmente de base uninominal. Esta seria, estou convicto, uma profunda reforma
com sentido, importância e consequências efetivas na coesão e governança dos territórios. Portugal precisa, e o Douro Sul precisa, de descentralização e de municípios mais fortes. Precisa, Portugal e o Douro Sul, de verdadeira cooperação supermunicipal. Precisamos de estruturas administrativas ligeiras e de atores sociais e económicos robustos, ativos e empenhados na cooperação regional. Fala-se tanto e há tanto tempo em descentralização e delegação de competências, pois, se vamos ter uma nova lei de competências do setor local e supramunicipal, que sejam transferidas para os municípios as competências, estruturas, pessoal e financiamento dos serviços da administração central com base municipal, que sejam efetivamente transferidas para as comunidades intermunicipais as competências de caráter supramunicipal atualmente detidas pela administração central ou administração desconcentrada do Estado. Estas seriam reformas com significado e de futuro para o país. Sr. Ministro, caros amigos, nas conferências de 2010 terminei esta breve intervenção de abertura das conferências fazendo aqui um apelo ao empreendedorismo e um elogio a todos aqueles que têm maior capacidade de idealizar, de enfrentar novos desafios e de ver mais longe. Nas conferências do ano passado terminei com um apelo mais coletivo e uma chamada de atenção de todos nós para os fatores fundamentais, a motivação e a organização que fazem progredir as sociedades humanas ou, pelo contrário, as levam ao colapso. Hoje, e seguramente é por culpa da Troika, alguma desmotivação, ceticismo ou simplesmente falta de inspiração, para o que peço a vossa compreensão, quero terminar apenas desejando que esta seja uma boa jornada de reflexão e que todos os fatores externos que não dependem da nossa vontade, das nossas potencialidades endógenas e das nossas qualidades ou capacidades de trabalho venham a ser ou a figurar-se positivos num futuro próximo, para que nessas condições possamos prosseguir com autonomia e responsabilidade o nosso caminho coletivo. Agradeço mais uma vez a presença de todos, especialmente a do Sr. Ministro. Bem-aja pela sua presença.